processo administrativo tributário. A primeira fase lá foi da notificação do auto de infração, onde você pode discutir ali a tributação, o tributo, o sujeito passivo da obrigação tributária, as obrigações tributárias. Aí vem a fase litigiosa, onde você vai realmente trabalhar com a impugnação, com a instrução e com os recursos. Essas impugnações são dirigidas às delegacias da Receita Federal do Brasil e de julgamentos, tá? Se você não apresentar a impugnação dentro do prazo, preclui, efeito da preclusão, o direito do contribuinte de se opor à exigência tributária. Se for oferecida a impugnação parcial, a parte não impugnada poderá ser de pronto exigida. Então você tem que impugnar todo o tributo. Se você impugnar a parte, a outra vai começar a ser cobrada. A impugnação tempestiva considerada-se instaurada a fase litigiosa. O Estado quer cobrar e você não quer pagar, tá certo? Então aí tem os requisitos da impugnação. Anexar documentação comprovatória da regularidade, estatuto, ata, eleição da diretoria, procuração de advogado, prova documental, elementos contábeis, guias de pagamento. E aí a instrução probatória é muito semelhante à do processo civil, onde você vai apresentar provas, documentação, a prova documental, já que é o princípio da verdade material. O Estado quer cobrar o tributo e se você não juntar vias de pagamento, o tributo será cobrado, tá bom? Claro que cabe ao fisco reconhecer a eventual nulidade ou excesso de encargos, por exemplo. Então é importante que essa fase ainda é administrativa. O pedido de prova pericial é apreciado pela autoridade julgadora, que poderá analisar impertinente, prescindível ou impraticável, dependendo se estou colocando na parte administrativa. Encerrada a instrução e impugnação, é julgada pelas turmas da delegacia da Receita de julgamentos. É sempre colegiado, desde a primeira instância. E os recursos vão para o CARF, vocês conhecem muito bem, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, regido pela Lei 11.941, tá certo? De 2009, em substituição aos anteriores Conselhos de Contribuintes, né? O prazo de impugnação em interposição de recurso é 30 dias, né? E o prazo de recurso especial 15 dias, né? O condicionamento do recurso tem uma exigência de arrolamento de bens. Então nós estamos na fase tudo administrativa, mas para você recorrer você vai ter que discutir aí um arrolamento de bens. Só que o STF já discutiu que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento de prévio de dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então o que diz a súmula 373 do STJ? É legítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. E aí, decorrido o prazo, intimação das delegacias, não ter mais recurso, resta concluído o processo administrativo e definitivamente constituído o crédito tributário. Tá bom? Então, concluiu a parte administrativa, tá certo? Então, nós temos aí a parte de auto-infração e depois entra a parte instrutória. E quais são as nulidades do processo administrativo fiscal? A incompetência do servidor, a violação da defesa, não permite que o contribuinte, tá certo? Não há requisitos de forma que impliquem de modo automático, porque o direito administrativo ele não tem um código, então você tem aí excesso de formalidades não vão garantir a defesa, não vão permitir que o contribuinte se defenda, tá certo? É importante que há uma informalidade, mas dentro de uma legalidade e dentro do processo administrativo, tá certo? Porque esse é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas. Porque a ideia é que você não declare nenhuma nulidade, tá certo? E possa aproveitar tudo que for possível e a declaração de nulidade é excepcional, já que é um processo administrativo informal. O Estado quer cobrar o tributo do ponto de vista condicional e aí o efeito da declaração das nulidades ficam restritos ao próprio ato viciado e tudo será convalidado o restante. A ideia não é, vocês conhecem a teoria das nulidades, não vai retroagir e anular o processo administrativo todo, porque houve um período. E aí
quando você anula por vício formal, reabre o prazo decadencial, né, normalmente 5 anos, né, prescricional. Tá bom? Existe processo administrativo fiscal estadual. Isso aí é feito pelos estados. Pela Lei 6.537, o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão, 1959, é um órgão com o TARF, que é um órgão recursal. Então, os estados da federação também possuem processos administrativos fiscais no TARF. Então, que é o processo administrativo fiscal, e depois o Tribunal Administrativo Fiscal para recursos de competência dos tributos dos estados. Daqui a pouco a gente continua para ir para o encerramento.